de geografia agrária. Dentro dos grupos de trabalho da UGB, tem uma coisa que a gente observou, praticamente todas as sessões sempre a mesma estrutura daqui dos GTs, sempre de ambiente, agrário ou educação, então ambiente urbano. Então, são grupos presentes em todas as sessões locais da UGB. Vocês sabem quantas sessões tem no Brasil? Cara, em Minas tem 8. É muito dinâmico, gente. Eles até apresentaram uma mapinha, só que, por exemplo, tem sessão que existe, mas que não está frequentando a RDC, então não dá para saber se está ativo ou não. É muito dinâmico, mas tem muitas. Você olha no mapa. Onde tem mais hoje em dia é Minas. Então, eles são recentes. Primeiro eu tô recente. O objetivo da GB, igual o Chico já falou muito bem, o Luan também no caso, só representar a geografia brasileira e o pensamento geográfico também o desenvolvimento dela. No caso, o grupo de trabalho de geografia agrária daqui da São João del Rei, ele convida geógrafos, professores de ensino básico, estudantes de geografia e demais profissionais, porque para fazer parte de um GT não precisa necessariamente ser um geógrafo, pode simplesmente se associar à GT e também participar e contribuir. Porque uma das características dos GTs, a gente vai ver mais rápido nas apresentações, é ter justamente esse caráter interdisciplinar. Não precisa necessariamente ser da geografia para poder fazer parte do grupo. Inclusive, não precisa ser geógrafo, mas necessita ser associado. Fazer parte do grupo de trabalho. Pode ser professor universitário, estudante de geografia, geógrafo, ou então demais profissionais, é aberto. Se não mencionar, tem dúvida disso na construção, ou tipo no trabalho mais prático dele. Então, na construção, pode ser, que até associado. Então, coloquei construção, no caso eu entendo construção não como uma coisa acabada, porque o GT sempre vai estar sendo construído. Então usei o termo construção para dizer assim, para fazer parte do GT, está atuando sempre, acompanhando, participando. No caso, o objetivo do nosso grupo de trabalho é investigar as transformações do espaço rural da região do Campo das Vertentes, por que da região pela produção agrícola. Por que da região do Campo das Vertentes? Porque é a região que está situada no município de São João del Rei. Igual a gente falou, tem várias seções da GB aqui, então a gente achou melhor, pelo menos do grupo de agrário, focar os estudos e as ações no município de São João del Rei ou na região do Campo das Vertentes, justamente para também não atuar onde seria um campo de trabalho de um outro GT, por exemplo. Alguém quiser trabalhar alguma coisa na Zona da Mata, já tem Viçosa, Juiz de Fora lá, então também, até pelo tamanho também da nossa extensão, é mais fácil trabalhar só aqui no município, ou na região. O objeto da geografia agrária, que no caso seria estudar a agricultura, ele é estudado por outras ciências, não apenas pela geografia. No caso, sociologia, economia, história, agronomia, engenharia florestal, várias outras disciplinas, várias outras ciências estudam também a agricultura. Mas o que se estuda no caso? O que é essa geografia agrária? No caso, a questão agrária está ligada às transformações das relações sociais e trabalhistas na produção, como se produz, de que forma se produz, entender as transformações que a expansão do capitalismo no campo provoca sobre a produção agropecuária e o território. No caso, eu tirei isso do livro do José Graziano da Silva, que ele é um economista, e ele trabalha com modernização agrícola. E ele tem um livro, ele e o Ariel Rosa, no início dos anos 80, estavam havendo as discussões sobre as transformações no campo. Então, haviam vários livros, artigos que falavam o que é a questão agrária, o que é a questão agrícola, o que a geografia deve estudar. Porque até nos anos 70, a geografia, muitos estudos seriam de geografia agrária justamente para servir ao Estado. Eram estudos mais baseados em quantificação da produção, em planejamento e ordenamento territorial, no caso, para o governo. E foi justamente nos anos 70 que aconteceu a questão da modernização agrícola, os movimentos sociais começaram a ganhar mais força, e é justamente no momento que estava havendo uma nova, que a geografia começou a repensar o próprio objeto de estudo, inclusive aqui no Brasil, começaram a sair as correntes de geografia crítica,
Então, nos anos 70 houve todo esse contexto histórico do que se pensava, do que é ser geógrafo, do que a geografia deve estudar e do que a geografia agrária deve estudar, que tipo de preocupação ela deve ter. Os principais indicadores da questão agrária são a maneira como se organiza o trabalho e a produção, qualidade de renda, emprego dos trabalhadores rurais, a progressividade das pessoas ocupadas no campo, etc. É uma das preocupações também da geografia agrária, no caso de estudar como que se dão as relações de trabalho e produção no campo, como que é esse conflito entre o capital e as relações de trabalho. Os estudos de geografia agrária se caracterizam pelas preocupações sociais integradas à problemática da estrutura agrária e das relações de trabalho no meio rural. Produzir uma geografia sobre o campo que possibilite seu entendimento, ou mais que isso, uma geografia que possa servir de instrumento para a transformação do campo e, se possível, da cidade. Dentro da geografia agrária existem inúmeras linhas de pesquisa. Essas linhas de pesquisa eu fiz uma busca para saber quais eram as principais demandas que estavam sendo geradas no estudo de geografia agrária, tanto nos programas de pós-graduação das universidades, emendas de curso de graduação e também em simpósios e encontros nacionais de geografia de maior relevância, no caso o SINGA e o ENGA. No caso, as linhas de pesquisa são desafios e perspectivas de educação no campo. No caso, essa educação do campo, ela se caracteriza principalmente por educação popular e atuação junto aos movimentos sociais, por exemplo, escolas de assentamentos rurais, pequenos povoados e tal. Estratégia de reprodução social da agricultura familiar camponesa, em fase de leilões da questão ambiental no campo, modernização agrícola, expansão do agronegócio e ordenamento territorial, questões teóricas e metodológicas de geografia agrária, relações campo-cidade, luta pela terra em movimentos sociais e reforma agrária, relação capital-trabalho no campo, comunidades e populações tradicionais, cultura, gênero, questões étnico-raciais, turismo e geografia agrária, migrações e relações de trabalho no campo, políticas, planos e programas de Estado para o desenvolvimento rural no Estado de Minas e agroecologia. No caso da geografia agrária, existem todas essas linhas de pesquisa, então ela é um campo da geografia muito amplo para se estudar. No caso, o GT, até mesmo por esse caráter, eu acredito que tem que ter justamente esse caráter interdisciplinar, porque no caso, como existem muitas linhas de pesquisa, muitas correntes teóricas, dependendo do trabalho, do projeto que for desenvolvido pelo grupo, um grupo acaba tendo que se aproximar do outro. Por exemplo, se ocorrer de ter um projeto que quiser trabalhar, vamos supor, no grupo de H quiser trabalhar a metodologia, aí também já entra questão também do meio ambiente, então precisa se articular com o GT de meio ambiente, porque fica mais fácil desenvolver o trabalho. Então as linhas de pesquisa são amplas. O membro, no caso dessas linhas de pesquisa, no nosso GT não são obrigatoriamente ter que fazer trabalho sobre todas elas, ninguém é obrigado a escolher apenas uma. No caso, os membros, depois de umas reuniões para a gente discutir quem vão ser os primeiros projetos que a gente vai desenvolver, como existem todas as linhas de pesquisa, o trabalho que for desenvolvido ele vai acabar se encaixando em alguma delas. E também, como são linhas de pesquisas amplas, ou até mesmo para dar uma certa liberdade para o próprio membro, porque principalmente quem é da geografia pode observar, dependendo da linha de pesquisa, os referenciais teóricos vão ser diferentes. Pode-se trabalhar desde a questão de entendimento do espaço, do território, pode mudar dependendo da linha de pesquisa. Então isso até dá para dar uma certa liberdade de pensamento para os próprios estudantes que estão fazendo parte do GT, que pode trabalhar a geografia agrária, cada um com a sua corrente teórica, para poder se embasar nos seus projetos, nas suas ações, aí dá uma certa liberdade para o estudante querer trabalhar o que ele quiser. O objetivo geral é compreender as transformações do espaço para a produção agrícola e os específicos. Fortalecer o trabalho permanente, a atuação política da AGB frente aos debates e ações demandadas pela sociedade.
divulgação de pesquisas, trabalhos e discussões realizados pelos membros do GT para a comunidade acadêmica e sociedade em geral. No caso, essa divulgação para a sociedade, eu acho que dos GTs é o mais importante, porque o GT não é igual um grupo de pesquisa que tem de CNPq. A gente está fazendo projeto de iniciação científica e tal. É claro que os trabalhos acadêmicos vão ajudar a gente a desenvolver os trabalhos, mas um grupo de trabalho, a forma de pensamento, até o que se produzir é diferente de um grupo de pesquisa vinculado à universidade. E por que no caso, divulgar para a comunidade acadêmica? Por exemplo, quando tiver um congresso, alguma coisa, o GT de Agrária marcar presença, fazer parte dos encontros que tiver, mandar nem que seja um representante, possivelmente quando a gente tiver mais articulado, tiver algum congresso, algum encontro, a gente também manda a proposta de fazer um GT, de mandar um mini curso, alguma coisa. Então essa divulgação é importante divulgá-la para a comunidade acadêmica e também para a sociedade, na forma dos boletins, dos informes, participação nas ações e demandas necessárias por relação à sociedade. Promover eventos, minicursos, assembleias, mesas redondas e oficinas. Criar um banco de dados referente à geografia agrária, porque à medida que a gente for fazendo as pesquisas, pode criar um banco de dados digital, ou então mesmo uma biblioteca com xerox de trabalhos e tal, para deixar acessível para os outros membros da GB que necessitarem fazer alguma pesquisa. Participação junto aos movimentos populares sociais, cooperativas, associações de agricultores, escolas públicas. Produção, discussão, distribuição de textos e informes relativos à geografia contemporânea e sociedade em geral. A metodologia, no caso, levantamento bibliográfico, discussão teórica com a fundamentação dos trabalhos realizados, reuniões quinzenais entre os membros do GT, para discussão dos textos, ações de planejamento de trabalho. No nosso caso, a gente ainda vai realizar essas primeiras reuniões, discussões de texto, até mesmo para a gente poder pensar qual que vai ser com que a gente quer trabalhar aqui em São João del Rei e quais vão ser as nossas primeiras ações. Seminários de leitura e discussão dos textos teóricos referentes à geografia agrária, trabalhos e pesquisas de campo.